boa noite. Está começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Aproveitar e mandar uns abraços aqui, o pessoal participando, falando do programa, né? E é um prazer enorme estar aqui na TV Ilha do Sol. Aproveitar e mandar um abraço especial ao Reinaldo, lá de Boiçucanga, Litoral Norte, São Sebastião, sempre sintonizado na TV Ilha do Sol. Mandar também um abraço ao Fernando Henrique, de Marizias. Ô, Marizias, cidade gostosa, né? Praia gostosa. Também mandar um abraço a Juliana Albuquerque, da Vila Matias, em Santos. Ao Renato de Abreu, do Vila Cascatinha, em São Vicente. E também ao Hermenegildo, lá da Vila Matias, em Santos. Bom, hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no programa Conexão Metropolitana, o secretário de Cultura do município de São Vicente, Fábio Lopes. Secretário, muito boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Milton, boa noite a todos os telespectadores. Uma grande satisfação estar contigo aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre a cultura de São Vicente e da região. Cultura que é um ato tão importante que algumas vezes fica meio que em segundo, até terceiro plano. E eu acho que a cultura no nosso país, ela tem uma importância tão grande, porque nós temos história. Eu, particularmente, eu sou muito saudosista, eu gosto muito de relembrar histórias, como São Vicente relembra, se eu não estou enganado, acho que esse ano foi a 45ª edição da encenação? 35ª. 1982. Isso, a edição da fundação da Vila de São Vicente, que conta a história da vinda dos portugueses, onde descobriu o Brasil. Porto Seguro, que me desculpe, né? Mas São Vicente é São Vicente, né? Vamos ser bairrista, né? E é legal isso. E isso às vezes fica meio que no esquecimento. Eu queria que nessa abertura do nosso programa, secretário, você falasse, né? Você está quase 3 meses à frente da secretaria, mas falasse desses 2 primeiros meses à frente da secretaria, porque foram 2 primeiros meses intensos. Haja vista que 22 de janeiro, aniversário da cidade, com a encenação. Depois o carnaval que voltou às ruas, né, com os blocos na cidade de São Vicente, que esse ano foi um sucesso. Eu não estive aqui na região, eu fui viajar com a minha esposa, mas fiquei sabendo, e nas redes sociais a gente vendo, tremendo sucesso, sem nenhum tipo de incidente, né? Graças a Deus. Então, eu queria que você fizesse um balanço desses 2 primeiros meses, de muita atuação à frente da Secretaria. Milton, foram 2 meses bastante intensos de trabalho, seguindo aí a determinação do prefeito Pedro Gouveia, que entrou com bastante disposição. A primeira reunião de governo foi à 00:30 do dia 1º de janeiro. Depois, no início do dia 2, às 8 da manhã, o prefeito marcou uma reunião de secretariado e ali deu diversas orientações aos secretários das tarefas que tinham a fazer de forma imediata em São Vicente. Então, a grande responsabilidade que tive nesse início de gestão foi gerir, cuidar da encenação da Vila de São Vicente, da fundação da Vila de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, um evento extremamente importante, não só para São Vicente, para Baixada Santista, para o estado de São Paulo, porque conta esta história. Então é importante que o vicentino, que aquele morador de São Vicente tenha conhecimento da história da cidade onde vive, mas também nós aqui na Baixada Santista, as 9 cidades extremamente próximas, nós temos que ter uma visão metropolitana na gestão e também na gestão cultural deve ser assim. Então, nós tivemos a responsabilidade de cuidar da encenação. Foi um grande sucesso, Milton. A encenação retornou nesse ano à praia do Gonzaguinha. Então, tivemos a oportunidade de dispor de uma estrutura lá de 4.500 lugares. No dia 22, no domingo, tivemos a honrosa visita do ministro Roberto Freire. Logo no dia 2, após a reunião do secretariado, até por ter noção, como você bem colocou no início do programa, da escassez de recurso para a cultura de forma geral, seja em São Vicente, seja de nível estadual ou federal. O governo tem prioridades como saúde, educação, segurança pública, e a cultura ela acaba ficando no segundo momento. Então pedi uma audiência com o ministro Roberto Freire, isso no dia 2 de janeiro. E nós marcamos o ministro marcou essa audiência para o dia 11 de janeiro, lá estive, tratamos da liberação de recursos para São Vicente e fiz um convite a ele formal para que viesse a encenação da fundação da Vila de São Vicente. No dia 22, no próprio aniversário de fundação da cidade,
o ministro nos deu o privilégio de acompanhar a encenação. Foi a primeira vez que o ministro da Cultura, no exercício do cargo, esteve presente na encenação. Tivemos aí a passagem de ministros durante a fundação, durante as comemorações do aniversário da cidade, mas não o ministro que tem ali sentado e assistido totalmente à encenação. E foi isso que o ministro Roberto Freire fez. E assim como no dia 22, depois no dia 23, 24, 25 e 26, tivemos sempre a arquibancada lotada, 4.500 pessoas por dia acompanhando a encenação. A encenação teve um caráter social também importante, com a contribuição, a troca dos ingressos pelo alimento não perecível, então nós pudemos também fazer uma contribuição significativa para o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, com a entrega desses alimentos. Então foi um grande espetáculo, um espetáculo que a encenação, todo ano ela conta a mesma história de uma forma diferente. Então conta a história da fundação, mas sempre de uma forma diferente. Então o foco esse ano foi a reconstrução. Ao longo da sua história, São Vicente foi destruída e reconstruída por diversas brigas, especialmente por terras e interesses comerciais. Então a encenação ela focou esse ano na reconstrução. E como falei, Milton, um grande espetáculo, um brilhante espetáculo que, com o apoio do governo do estado, com o apoio dos servidores da prefeitura, com o apoio, e sem eles não seria possível realizar com a grandeza que foi da comunidade. Então nós tivemos 1.200 voluntários, é um número assim grandioso, cerca de 700 pessoas diretamente trabalhando na encenação, encenando o espetáculo, e 500 pessoas trabalhando na parte logística, então indicando os locais para as pessoas sentarem, recebendo as pessoas, cuidando também da limpeza. Então foi uma grande união de toda a sociedade vicentina, do poder público, da sociedade em geral, para construir esse grande espetáculo. Então, claro que a gestão ficou sob responsabilidade da prefeitura, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, é importante destacar isso, e também com a sociedade, mas não seria possível, em tão curto espaço de tempo, a gente realizar um evento tão grande sem o apoio de todos. Então, a responsabilidade caiu sobre nós na cultura, mas a gestão, o sucesso do evento deve-se ao envolvimento de toda a sociedade. Logo em seguida, não deu nem para descansar direito da encenação, veio a organização do carnaval. Como é de conhecimento de todos os municípios passam por dificuldades financeiras. Então, para que nós pudéssemos oferecer um carnaval de qualidade, o prefeito Pedro Gouveia também nos passou determinações de como conduzir este carnaval. Uma delas, Milton, foi não realizar os desfiles de carnaval, focando principalmente na economia de recursos, que é até uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em razão dessa excepcionalidade que atinge aí na questão de orçamento todos os municípios, o Estado, o próprio governo federal. Então o Tribunal de Contas deu essa orientação que as prefeituras não gastassem demasiadamente com o carnaval. Então, baseado nisso, nós procuramos criar um modelo para, através de parceria com entidades e com empresas, oferecer ao vicentino, oferecer à Baixada Santista um carnaval adequado, um carnaval saudável e sem dispor de muitos recursos. Então, o modelo encontrado foi reforçar uma característica que a cidade tem de fomentar o carnaval de rua, através das bandas e blocos. No ano passado, a sociedade se organizou e fundou uma liga de bandas e blocos de São Vicente. Então nós fizemos um contato com o presidente da Liga e estabelecemos ali as competências da Prefeitura e as competências da Liga. E conseguimos, como você bem colocou também no início do programa, realizar um grande carnaval. O Carnaval de São Vicente ele até se estendeu após a quarta-feira de cinzas, porque no sábado e no domingo posterior nós tivemos ainda desfiles das bandas e blocos. E estivemos nas ruas de São Vicente 62 bandas e blocos. Então a principal delas, claro, o Babaianas, que levou a praia do Gonzaguinha, desde a Praça 22 de Janeiro até a Praça do Moasson, ali nas imediações do início da Rua 11 de Junho, cerca de 80 mil pessoas. Os organizadores falam em 70 mil pessoas, nós já ouvimos relatos de que 80 mil pessoas percorreram esse trajeto. Então, assim, tanto no Babaianas quanto em todas essas 62 bandas que passaram pela área continental, pelo Maitá, pelo Jardim Rio Branco, pelo Quarentenário, assim como também em outros bairros da área insular, como na Vila Margarina, onde tivemos dezenas de bandas, no Jockey Club, na Vila Fátima. Em todos esses locais, nós tivemos as bandas acontecendo de forma organizada, sem incidentes, Milton. Nós realizamos diversas reuniões
antes do carnaval, em reuniões envolvendo a Guarda Civil Municipal, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, para preparar e oferecer esse carnaval seguro. Então, o relatório desse carnaval, ele finaliza dizendo que a Prefeitura de São Vicente ofereceu um carnaval organizado, um carnaval saudável às famílias, aqueles foliões que querem curtir esses dias, mas nós preservamos também aqueles que vêm a São Vicente, que não gostam de carnaval, turistas que vêm para curtir a praia, vêm para descansar, e preservamos também a segurança e a paz do morador, respeitando os horários de circulação das bandas e de forma organizada trabalhando esse carnaval. Agora, secretário, como que estão os equipamentos de cultura no município? Como a Casa Martim Afonso, ali na Praça 22 de Janeiro nós temos aquele Cine 3D ou 4D que estava com tapume. Hoje a gente passa por lá, já foram retirados os tapumes. A Casa Martim Afonso também tinha um gradil em volta, não existem mais esses gradis. Os equipamentos estão prontos para ser utilizados pelos munícipes? Existe a perspectiva de novos equipamentos de cultura, até para integrar a rede pública do município com esses equipamentos para que as crianças possam utilizar, ter algum tipo de aula, enfim, mesmo porque a rede pública do município de São Vicente é a maior da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então, Milton, o prefeito tem determinado que a gente olhe para frente, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Os equipamentos de cultura não estão na situação que merecem, que a cidade de São Vicente merece, que o munícipe merece. Nós vamos, sim, realizar intervenções significativas em cada um deles. A cultura é responsável hoje pela gestão da Vila de São Vicente. Então nós encontramos lá a vila com diversos problemas estruturais. Fizemos uma ação imediata que foi tirar toda aquela cercania que existia ali por uma questão de segurança e para que também a população que frequenta aquela região pudesse visualizar a vila, que é a ilustração ali física de como era a Vila de São Vicente. Então, tivemos uma intervenção, mas a vila precisa de melhorias. A Casa Martim Afonso a mesma coisa, também precisa de uma reforma significativa. O que nós procuramos fazer foi, minimamente, dar condições para que a comunidade possa visitar a Casa Martim Afonso, que para nós em São Vicente é um grande museu, que preserva a história de Martim Afonso, preserva a história da cidade. Lá tem também os arquivos de documentos oficiais da prefeitura. Então nós temos que, de forma responsável, melhorar esses espaços. Na Casa Martim Afonso foi feita uma pintura, foi como você bem colocou, foi substituído aquele gradil que também não estava em condições, para que nós pudéssemos aí melhorar a atenção no local. Além desses dois equipamentos, nós temos o Museu do Escravo, o Museu Afro, que fica no Horto Municipal, também necessitando de intervenções para que a gente possa também oferecer ele de maneira adequada para a comunidade. Amanhã tem uma reunião no local, fiz questão de marcar essa reunião no local com alguns representantes da comunidade cultural e com a equipe da Secretaria de Cultura para que a gente discuta aí como tirar do papel, que não fique só na vontade essa nossa intenção de reformar o local. E temos as oficinas culturais, que ficam ali no Catiapão, que também é um equipamento de cultura, porque fomenta a cultura. Através da oficina cultural você fomenta os movimentos culturais, os coletivos, que é um equipamento que está, de todos esses que falei, é o que está em melhor condições, para que a gente possa aí oferecer. Hoje o projeto Guri, parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, está lá instalado. Então é um equipamento que hoje tem condições aí adequadas. O Cine 3D, como você colocou, eu deixei ele, não por acaso, para o final, porque é um equipamento que precisa ser totalmente reformado. Então esses que eu falei, eles estão abertos, a comunidade pode visitar, pode fazer uso desses espaços. O Cine 3D, infelizmente, não. O Cine 3D teve um convênio, tem um convênio através do DAD da Prefeitura com o Governo do Estado. Essa situação aí se arrastou e a obra não foi concluída. O prefeito tem conduzido pessoalmente as tratativas junto ao governo para viabilizar resolver esse problema hoje jurídico que existe, para que, enfim, nós possamos ter a reforma daquele local. Para nós, em São Vicente, ele é de fundamental importância, porque ali nós temos a condição de ter um espaço com 70, 80 lugares para fazer um espetáculo teatral ou para projeção também de filmes, e um local extremamente bem localizado, na Praça 22 de Janeiro.
Temos também 2 espaços ali que contemplam o Cine 3D para realização de exposições, mas é um equipamento que hoje precisa de reforma, ainda em razão dessa pendência jurídica. Seria irresponsável da minha parte aqui precisar uma data para que ele seja devolvido à comunidade, mas nós estamos aí trabalhando de forma intensa para devolver. E paralelo a isso, Milton, é um projeto nosso na Secretaria de Cultura. Eu defendo que os locais públicos eles precisam ser ocupados pelo poder público, para que a marginalidade, não uma marginalidade no sentido do bandido, do marginal, mas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que por uma questão social elas não conseguem se integrar à sociedade. Então é o caso do morador de rua. Ele ocupa o espaço que foi abandonado pelo poder público. Então nós temos procurado desenvolver ações nas praças da cidade. Claro que por uma gestão também, uma forma assim muito firme do prefeito conduzir, nós conseguimos reabrir a Biquinha. Não também nas condições adequadas e da forma que a Biquinha merece, que a cidade de São Vicente merece. Mas pelo menos foi possível abrir na segunda quinzena do mês de janeiro a Biquinha para visitação, para que os permissionários lá pudessem vender novamente os seus doces, o artesanato, os salgados. E nós tivemos lá atividades culturais. Então trabalhamos com um grupo de teatral de São Vicente, que é o Encena São Vicente, que fez ali pequenos esquetes sobre o Padre Anchieta. Durante o carnaval tivemos uma programação voltada para a melhor idade, com marchinhas de carnaval. Então no final de semana que antecedeu o carnaval tivemos um evento. Depois durante todo o carnaval, de sexta a terça, tivemos lá das 3 da tarde às 9 da noite a presença de equipes cantando as marchinhas de carnaval e a participação. A programação inicialmente foi voltada para a melhor idade, mas nós tivemos a participação lá das famílias, aqueles que apreciam essa forma de carnaval. Então o projeto é ocupar as praças, é ter permanentemente atividades na praça, na Biquinha, na Praça 22 de Janeiro, na Praça Tom Jobim, onde tivemos a encenação. Durante o carnaval também realizamos ali o Bloco das Palitas, que foi um dos eventos de carnaval. A Igreja Bola de Neve fez o seu evento de evangelismo de carnaval naquela estrutura. Então, também movimentar bastante a Praça Tom Jobim e as outras praças da cidade. A Praça Coronel Lopes, a Praça do Correio tem lá uma presença significativa de artesãos. Precisamos aí organizar aquilo e fomentar esse comércio do artesanato na Praça Coronel Lopes. Da mesma forma, agora no Dia Internacional das Mulheres, nós fizemos ali algumas ações culturais nas praças da cidade, especialmente na região central, pela movimentação de pessoas que tem. Então, de forma organizada, a gente tem procurado ocupar esses espaços. Pedir licença ao secretário e aos nossos telespectadores do programa Conexão Metropolitana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Esse assunto ele é muito pulsante, né? Tem muita coisa ainda para a gente perguntar para o secretário. A gente volta já já. Oi, eu sou Mauro Haddad, advogado, especialista em direito ambiental. Estamos aqui no programa Conexão Metropolitana para dar dicas sobre o meio ambiente. Você já pensou o que é o meio ambiente? Você está sentado num sofá. Do que esse sofá é feito? Como ele chegou na sua casa? Consumiu recursos naturais? Quais recursos naturais que foram consumidos? É sobre isso que nós vamos falar. Sobre o despertar de uma nova consciência sobre o meio ambiente. Vem comigo nessa jornada. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo o secretário de Cultura do município de São Vicente, Fábio Lopes. Já falamos de encenação, falamos do carnaval, falamos dos equipamentos culturais, a Vila de São Vicente, que infelizmente estava abandonada. E você, Fábio, falou de uma frase interessante do
prefeito Pedro Gouveia, e que realmente eu espero que o prefeito siga isso na vida dele nos 4 anos ou 8 que ele fique na prefeitura, de não olhar para trás, não olhar no retrovisor. Porque entra prefeito, sai prefeito, aí fica falando, porque o fulano não fez, porque eu não estou fazendo, porque o ciclano não fez. Sim. Isso é interessante. A população não quer saber. Exatamente. A população ela quer saber do equipamento que ela vai utilizar, se o Billy não fez, se o Billy foi um péssimo prefeito, isso já é passado, ficou para trás. E é importante ressaltar isso. E parabéns ao prefeito Pedro Gouveia, que em breve estará aqui no programa Conexão Metropolitana para falar do seu governo. Agora, Fábio, você falou dos projetos nas praças e falamos nas praças mais importantes, não menos que as demais da cidade, que é 22 de janeiro, Biquinha, Aline Tararé. E na área continental, ou vão existir essas ações culturais para os moradores da área continental? Sim, Milton. O plano de governo do prefeito Pedro Gouveia, ele contempla a descentralização das oficinas culturais. Uhum. O que isso quer dizer? Hoje, o município de São Vicente oferece as suas oficinas culturais no bairro do Catiapoã, onde tem o equipamento da Secretaria de Cultura, que é um equipamento importante. Então, o projeto Guri, essa parceria com o Estado, por exemplo, ele no termo de cooperação com a Prefeitura, ele exige que a Prefeitura indique um local para ele poder ministrar as oficinas. E lá ele dá diversas oficinas, como bateria, canto, violão. Ele exige que seja em um local só, ele não descentraliza. Então é importante preservar esse local e manter algumas oficinas lá. Mas não é justo, não é acertado dentro do conceito de gastar bem o pouco dinheiro público que se dispõe hoje na cultura, de ter eficiência na gestão, que é aquilo que a sociedade também clama. Não se revela adequado ter um único equipamento para oferecer cultura para a cidade, numa cidade tão grande como São Vicente. Eu estou analisando relatórios passados, conversando também com os responsáveis pelo projeto Guri, nós identificamos que no início do ano existe uma grande procura pelas oficinas. E a maioria das vagas são preenchidas. Então são números acima de 90% de preenchimento de vagas nas oficinas culturais. Ao final do ano, nós nos deparamos com números que eu fiquei bastante triste como cidadão, de uma evasão muito grande das pessoas às oficinas. Então, claro que tem uma boa parte que são motivos que a gente não tem como, ali como gestor, resolver. Às vezes a pessoa está fazendo uma oficina, ela não gostou da forma que o professor tem de ministrar a aula. Às vezes ela foi lá buscando aprender a tocar violão e não se identificou com o violão, não gostou da forma de aprender o violão e ela deixa de participar da oficina. Também a questão que aflige todas as atividades extracurriculares, que é a desmotivação. Então, às vezes você eu vou fazer um curso de inglês. Você vai lá, frequenta o curso de inglês, daqui a 2, 3 meses você tem um problema pessoal, você tem um problema na tua casa, você deixa de frequentar o curso e naturalmente se desmotiva. Mas o principal motivo que eu encontrei para esta evasão foi o transporte, o custeio do transporte. Então a prefeitura oferece a oficina para o cidadão, para o jovem, para a criança, só que ela precisa se transportar, ela precisa sair da sua casa. A grande maioria das oficinas 2 vezes por semana no período do contraturno escolar. Nós fizemos uma conta rápida lá, arredondando alguns números, mas de forma bem rápida. Hoje, para que uma pessoa possa usufruir de uma oficina cultural do município, ela tem que dispor de um valor equivalente a uma cesta básica. Uma cesta básica é um valor elevadíssimo para a realidade das famílias hoje, sem dúvida nenhuma, para a realidade das famílias, especialmente para a realidade das famílias de São Vicente. Então, por este motivo, esse é o principal motivo dessa evasão. O plano de governo do prefeito contempla a descentralização. Qual é o objetivo? Levar as oficinas culturais para os bairros, utilizando os próprios espaços públicos, e também as entidades parceiras. Então nós podemos utilizar clubes de servir, associações de bairro, igrejas, desenvolver essas parcerias. Então a prefeitura custearia o monitor, o professor, como já vinha fazendo, só que ao invés de ministrar isso tudo concentrado em um único local, descentraliza. Como você bem colocou, atingindo os bairros mais extremos, as extremidades da área insular, como os bairros da Cidade Náutica, da Vila Margarida, e também avançando a área continental, que é fundamental. Agora, o secretário, no bloco anterior a gente estava falando dos equipamentos que precisam ser reconstruídos, alguns ou na sua grande maioria, e a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise tremenda.
São Vicente, então, nem se fala. É enxugar, é fechar a torneira e ainda colocar um tampão para não pingar nenhuma gotinha. Como fazer isso? Onde buscar dinheiro? E emendando, o senhor falou do ministro da Cultura, Roberto Freire. Nessa ida a Brasília e quando ele veio aqui dia 22 de janeiro, já foi solicitada aí uma emenda, uma verba para que possa ajudar a alavancar esses equipamentos e voltar São Vicente como era antes? Então, nós na reunião que tivemos com o ministro em Brasília, claro que eu fui lá com o Pires na mão, pedindo recurso para que nós pudéssemos aí, como você bem colocou, em razão de toda a calamidade financeira que a cidade atravessa, para que nós pudéssemos aí desenvolver a parte cultural do município. Então o ministro nos indicou 2 caminhos. Um, nacionalmente conhecido, todos falam, que é a Lei Rouanet. Só que a nossa ideia é desenvolver parcerias com as entidades que façam os projetos, e o ministro vai, sem interferir em mérito de apreciação de Lei Rouanet, mas vai analisar os projetos que nós encaminharmos da cidade de São Vicente. O segundo ponto é a transferência de recursos de fundo para fundo, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura. Então, o Ministério da Cultura, anteriormente, ele passou diversas orientações aos municípios para que organizassem o sistema local de cultura. O que é essa organização? É criar, através de lei, o Conselho Municipal de Cultura, criar o Fundo Municipal de Cultura, ou seja, organizar a atividade cultural nas cidades. E, pasme, no Brasil, cerca de 500 municípios apenas estão regularizados para receber esse recurso. Então, São Vicente cumpriu com o seu papel, toda a documentação está entregue no Ministério, aguardando agora o ok do Ministério para que possa haver essa transferência de fundo para fundo. E como que se libera o recurso do fundo? Através de projetos, que o projeto é deliberado pelos membros do Fundo Municipal de Cultura, e aí tem representantes dos movimentos culturais, de entidades do município, e isso é importante porque não fica só aquela visão da gestão da prefeitura, fica uma visão plural. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Essa é a forma que o ministro indicou para conduzir a liberação de recursos federais. Pretendemos trabalhar com um novo modelo de trabalhar a cultura, que é a parceria com a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada colabora através de Lei Rouanet, sem dúvida alguma. Quem financia isso é a iniciativa privada através dos recursos que seriam pagos por imposto de renda, ela financia através da Lei Rouanet. Mas existe um modelo hoje de você trazer para os espaços públicos eventos particulares que gerem receita e que gerem atividade cultural. Baseado nisso também, logo no início do ano, nós marcamos uma reunião com o presidente da Fundação Memorial da América Latina. E fomos recebidos por ele, pelo Irineu, que nos apresentou como que eles têm feito a gestão do memorial. Porque o que me surpreendeu, e os jornais noticiaram isso no final do ano passado, quando o governador esteve no memorial anunciando a reforma do auditório Simão Bolívar, que sofreu incêndio, salvo engano, em 2013. E ali era uma situação que se arrasta, porque o governo não tinha 70 milhões de reais para fazer a reforma. E no noticiário eu identifiquei que houve uma prestação, uma contrapartida da fundação para a obra. E nós fomos procurar saber como que a fundação conseguiu essa receita, e eles criaram um novo modelo de gestão. O memorial passou a não ser mais aquele equipamento engessado que contava a história da América Latina, que tem lá aquela tela maravilhosa de Portinari, mas ele passou a receber outros eventos. Então ele recebeu a exposição do Chaves, agora no Carnaval teve o grito oficial de Carnaval no memorial, teve 80 mil pessoas nesse dia no local, festivais gastronômicos, food trucks, uma série de atividades, que são atividades da iniciativa privada, mas que proporcionaram a movimentação daquele espaço cultural e geraram receita para o memorial. Então nós pretendemos fazer isso também em São Vicente. Criar um modelo que a gente venha atrair a iniciativa privada, as empresas que organizam eventos culturais, e a nossa população vai usufruir desse evento, e a prefeitura, com isso, com o recurso que tem para a cultura, gastar efetivamente onde a gente não consegue chegar. Secretário, nós temos 1 minuto de programa, e desse 1 minuto eu quero que o senhor fale para os nossos telespectadores se tem alguma atividade aí que vai vir a São Vicente aí nesses próximos dias, e também já vou pular lá para o mês de junho, julho, que é o Festival de Quadrilhas, que é um sucesso em São Vicente. O ano passado ia ter, não teve, foi reduzido o número por causa de verba. Vai ter Festival de Quadrilha?
Respondendo à segunda pergunta antes, nesse 1 minuto, sim, teremos um festival de quadrilhas, é uma vocação da cidade de São Vicente. Então nós vamos procurar fomentar a cultura, especialmente na vocação que o município tem. Então teremos sim, já estamos trabalhando, conversei através do próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais sobre esse assunto e estamos mantendo contato com representantes das quadrilhas. Em relação ao calendário de eventos, é um calendário vasto, a gente precisa preservar essa história de São Vicente. Quando a gente fala de preservar a história de São Vicente, a gente precisa enaltecer algumas datas que a cidade tem. E agora, no próximo dia 20 de março, São Vicente comemorará o 52º aniversário da sanção da lei federal que elevou a cidade de São Vicente à qualidade de cidade-monumento da história pátria. Esse título consta de todos os documentos oficiais do município. Então, para abrilhantar a comemoração dessa data, nós traremos para proferir uma palestra na Casa do Barão, no Instituto Histórico e Geográfico, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Então ele não vem para fazer uma apologia à monarquia, a proposta não é essa, ele vem para falar sobre a história do Brasil, o que, na visão dele, o Brasil de ontem e o Brasil de hoje, marcando essa vocação histórica da cidade de São Vicente. E tem um grande calendário, Milton, proposto aí para o ano de 2017, para que a gente possa cumprir o papel na cultura, fomentar cada vez mais os coletivos, e eu trabalho muito com a cultura como uma ferramenta de inserção social. Então nós vamos também trabalhar muito com a questão das oficinas para, de alguma forma, mudar a realidade social das famílias. Então, como tem muitas coisas a falar, muitas datas comemorativas pela frente, e nós somos escravos do tempo, em breve o senhor retorna aqui para a gente poder passar para os nossos telespectadores, não só os munícipes da cidade de São Vicente, mas com toda a região metropolitana da Baixada Santista, que possa poder, aí junto com os munícipes, curtir essas atividades culturais na cidade de São Vicente. Muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Milton, obrigado pela oportunidade. É fundamental o papel da imprensa, o papel do jornalismo para divulgar as ações culturais. Então, será sempre um grande prazer estar aqui presente. Com isso, terminamos mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.